Ah, Deus. Glória, glória, santo Deus, amado, querido, bendito Deus. Louvado seja o nome de Cristo em nossas vidas. Mais uma programação da Rádio Filhos do Deus Vivo. E são exatamente aí 22 horas e 52 minutos, né? Dessa quarta-feira, né? 1º de outubro de 2025. E vamos, antes de tudo, vamos começar a orar a esse Deus. Amado, querido, bendito Deus, muito obrigado por estarmos aqui, Pai. Senhor Deus, nessa programação, Deus mostra a sua face. Continua conosco, Pai, porque sem Ti nada somos. Abençoa cada live, pessoal que vai assistir pela live, pessoal que estão na escuta agora, ouvinte da Rádio Filho do Deus Vivo e pelo YouTube. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Mais uma programação, Deus mostra sua face. E hoje nós vamos falar um pouquinho o valor do perdão. E vai ter uma novidade também, que eu vou trabalhar um pouquinho também em cima de um livro. Mas vamos lá, a palavra de Deus. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, fala assim, no versículo 23 até o 26. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta e concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali enquanto não pagares o último centil. Vamos lá no Evangelho de Mateus agora. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6 e no versículo 9, e vou se estender até o versículo 15. Portanto, vós... Vamos ali no versículo 6 primeiro. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Agora vamos para o versículo 9. Portanto, vos orarem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoais aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoais
aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vós não perdoará as vossas ofensas. Interessante que vemos ali que o Senhor fala que antes de você for ofertar, e esse ofertar é em todo sentido, é tanto ofertar em valor e tanto ofertar em adoração ao culto, um culto de adoração, é você ir adorar o Senhor, é você estar aí cultuando com os irmãos, e também vai para a seção das ofertas, dos dízimos. Ele fala quando você for orar ao Senhor, e ofertar ao Senhor, orar, adorar o Senhor, e ofertar ao Senhor, vamos dizer aí nos ofertas no dízimo. Você lembrar que tem desavença com algum dos irmãos, ou o irmão está aí meio chateado, aperreado com você, como fala o pessoal do interior, perrado. Você se lembrar disso, você não ofertar, tanto nas ofertas, no dízimo ou adoração, não ofertar. Você ir primeiro, deixar sua oferta, deixar sua adoração e reconciliar com seu irmão. Beleza? Já começamos falando do valor do perdão. Mas interessante quando nós vamos por Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6 e do versículos 9 e 15, ele fala para a gente entrar no nosso aposento, orar ao Pai que está nos céus. E ali dá uma instrução, dá um protocolo, uma iniciativa, um exemplar, vamos dizer assim, como devemos orar em direção ao Pai, aquele que está nos ouvindo, certo? E nessa oração fala do valor também do perdão. E acaso dá um protocolo bem grande. Se acaso não perdoar a ofensa do irmão ou de alguém, tampouco o nosso Deus vai nos perdoar. É a passagem que Jesus ensina aos discípulos a orar, conhecida como a oração do Pai Nosso. Mostra não apenas palavras a serem repetidas, mas principalmente um modelo de oração e de vida diante de Deus. O que esse texto expressa? Relacionamento primeiro com Deus. Mostra que Deus é Pai, próximo. Deus é Pai e próximo, amoroso, mas também santo e exaltado. Adoração e reverência. Santificado seja o teu nome. Ensina que a oração começa reconhecendo a santidade e a glória de Deus. Submissão à vontade de Deus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Mostra que o cristão deve alinhar seus desejos com o propósito do Senhor Jesus, buscando o governo de Deus sobre a sua vida. Dependência diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Revela confiança em Deus. Confiança em Deus como provedor das necessidades materiais e espirituais. Perdão e reconciliação. Perdoar-nos as nossas dívidas ou ofensas, segundo algumas traduções, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ensina que quem recebe o perdão divino
deve também perdoar o próximo. Proteção espiritual. Não deixe de cair, não deixes cair em tentação. Mas livrar do mal mostra a consciência da fraqueza humana e da necessidade da graça de Deus em nossas vidas para vencer o pecado e o maligno. Em fase do perdão. Versículo 14 e 15. Jesus reforça que o perdão de Deus está ligado à disposição de perdoar o próximo. Olha aí. Quem guarda mágoa e não perdoa, fecha o coração para receber a misericórdia de Deus. Em resumo, Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 15, expressa que a oração deve ser sincera, equilibrada e centrada em Deus, envolvendo adoração, submissão, dependência, perdão e proteção espiritual. Interessante quando ele fala que quem não perdoar não será perdoado. Se não será perdoado, perde a salvação. Ora, a necessidade de você perdoar alguém para que você seja perdoado. Interessante que eu falei que eu ia falar sobre um livro ao qual eu leio e estudo e faço um determinado curso. O autor, ele chama o perdão de interrompa a maldição. Esse autor. E ele começa no livro, aqui que eu vou ler algumas partes. Ele começa no livro: nunca perdoarei meu pai pelo que ele fez comigo. Minha mãe nunca agiu como uma mãe de verdade para mim. Quando meus pais se divorciaram, nunca mais vi meu pai novamente. Odeio minha mãe por causa dos homens com quais ela se casou e trouxe para nossa casa. Todos nós já ouvimos tais declarações e talvez até mesmo tenhamos dito coisas semelhantes. É como se quando nós casássemos, fôssemos capazes de começar uma vida por nós mesmos. Esquecemos de tudo o que aconteceu em nosso passado. Contudo, aprendemos em comédias da TV, sessões de aconselhamento, filmes e cursos de psicologia, psicanálise, colégio, que a maneira como fomos criados e o sentimento que temos por nosso pai pode nos perseguir pelo resto da nossa vida, ao menos em nosso relacionamento. Esse é o autor desse livro. Olha que interessante. E ele chama o perdão como interrompa a maldição. Vamos continuar. A palavra de Deus diz que duas pessoas se tornam uma só carne. No casamento, entretanto, com que frequência parece que 6 pessoas estão amontoadas num relacionamento conjugal, talvez até mais. Sogros, padrasto, madrasto, avós, com custódia, todos disputam espaço no relacionamento conjugal. Existem muitos bons livros que abordam tais questões, assim irei direto ao ponto e lidarei com o remédio espiritual e seus benefícios. Se você tomar o remédio, poderá desfrutar de suas bênçãos. Os pais são imperfeitos na melhor das hipóteses e psicoticamente cruéis na pior delas.
Jesus nos ensinou, pelo exemplo, a lidar tanto com as imperfeições quanto as crueldades. Ninguém foi mais cruel com outra pessoa do que os supostos amigos, os líderes políticos e a igreja da qual Jesus fazia parte, que foram com ele. Sua tortura física sobre Jesus pode ter sido superada por outros, mas a angústia mental, emocional e espiritual de Cristo não teve equiparação, porque Jesus não teve equiparação. Ele era perfeito, ele é perfeito, e portanto inculpável diante de Deus e do homem, completamente imerecedor de tudo o que sofreu. Contudo, em retribuição às coisas indignas e a brutalidade que sofreu nas mãos dessas pessoas, Jesus disse: Pai, perdoa. Com essas palavras, ele abriu uma porta por meio da qual cada um de nós pode ser perdoado e segui-lo da morte para a vida eterna no céu. Após a ressurreição de Jesus, ele apareceu aos seus discípulos e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, serão lhes perdoados. E se o reterdes, serão retidos. O padrão é o mesmo de hoje, para nos tornarmos livres de tudo que os outros têm feito a nós e contra nós. Recebemos pela fé o Espírito Santo, então perdoamos. A Bíblia diz que se tivermos alguma coisa, o que significa um ressentimento ou a falta de perdão contra outra pessoa, devemos deixar nossa oferta no altar, significando nossa adoração, dádiva, ministério ou nosso talento, e irmos até a pessoa para acertar as coisas. No entanto, muitos de nós vivemos por anos furiosos com os pais ou amigos ou alguém que nos ofendeu, sentindo-nos justificados por sentir isso. Tal falta de perdão e amargura nos fere pode prejudicar irreparavelmente nossos relacionamentos. Devemos perdoar. Como você perdoa alguém que o espancou? A pergunta. Alguém que molestou sexualmente? Outra pergunta. Alguém que violou sua confiança? Outra pergunta. Como você perdoa alguém que o expulsou da casa quando você era jovem demais para sair debaixo desse teto? A verdade é, você não pode perdoá-los com amor incondicional, porque somos incapazes de ter um amor incondicional. Não importa o quanto você tente para perdoar, você precisa do Espírito Santo de Deus derramando em vosso coração, igual a carta escrita à igreja romana, capítulo 5, verso 5. O amor de Deus é otorgado em nosso entendimento, em nosso coração, através do Espírito Santo. Você precisa do perdão incondicional de Deus, amor ágape, sem acusação ou juízo, o qual se torna dom gratuito
para a pessoa que não merece, que somos nós. Somente Jesus pode lhe dar isso e capacitá-lo a dar aos outros. Não há outra maneira, não é mesmo? O perdão é o maior dom de Deus e o mais importante para a nossa salvação. Se Jesus vivesse toda a sua vida, morresse e ressuscitasse, mas nunca nos perdoasse, o céu estaria fechado para nós. Já pensa nisso? Quando ele perdoou, permitiu que fôssemos livres do pecado, o que nos qualifica a entrar no céu um dia. Quando perdoamos o pecado, nós os liberamos para fora das nossas vidas e também liberamos outras pessoas para ser perdoadas. Quando perdoamos os pecados, abrimos o céu para outra pessoa e para nós. Não importa quanto ela não mereça. Jesus não merecia o que ele recebeu, e as pessoas que ele perdoou não mereciam seu perdão. Contudo, ele tornou aquele castigo injusto e perdoou. Não importa quais eventos injustificados ocorreram em nossas vidas, desde um pai ou uma mãe violento, ou amigos, ou namorados, ou namoradas, que o abandonou,